Bom, a gente vai agora modelar duas janelas que tem aqui na casa, aqui na frente, e uma outra aqui do lado, na verdade aqui nesse trecho onde vai ter a nossa escada, que a gente vai inserir elas aqui não com a ferramenta de janela tradicional, mas sim com uma ferramenta chamada parede de cortina, tá? Essa ferramenta, parede de cortina, ela fica localizada aqui dentro da aba de arquitetura parede. Quando a gente clica aqui, ela vai abrir as opções, né, e os tipos de parede. A gente clica nas opções aqui de tipo e desce até encontrar essas opções de parede de cortina que estão aqui, tá? As ferramentas de parede de cortina, elas são configuradas de uma forma diferente de uma parede tradicional. Na parede tradicional, a gente vai configurar ali qual é o material do tijolo, o emboço, a pintura, né, o acabamento, a cerâmica. E aqui na parede de cortina, além disso, a gente consegue configurar, além dessas opções, obviamente, das camadas da parede, que a gente também consegue configurar lá, né? Porque a gente vai inserir uma dessas paredes como um painel. A gente pode aqui, a gente usa muito para, por exemplo, representar uma estrutura de alumínio, em que a gente vai ter um perfil de alumínio a cada 1 metro, a cada 2 metros, na horizontal, na vertical. A gente pode mudar o tamanho desses perfis e ajustar o tamanho dessa parede de cortina para que ela represente um painel de vidro, por exemplo, em uma fachada, tá? Então, a primeira opção que a gente vai selecionar é essa daqui, que é a estrutura de vidro e, né, de alumínio e vidro de 1 metro por 2, tá? Aqui dentro, antes de eu inserir, essa daqui vai ficar localizada aqui do lado da escada. Eu vou fazer uma pequena mudança nela, que é a seguinte. Aqui dentro do editar tipo, a gente vai clicar, ele vai abrir essa janela, tá? Então, aqui a gente tem todas as informações da configuração de uma parede. Então, eu estou dizendo aqui, por exemplo, ó, que o meu painel dessa minha parede, ele é um vidro, tá? De 15 milímetros. Eu tenho uma distância no eixo vertical a cada 1 metro de um espaçamento desses eixos, que seria uma estrutura de alumínio, e no eixo horizontal a cada 2 metros, tá? E aqui embaixo eu tenho os tipos, né, de mullion, que seriam os perfis, né, que é, por exemplo, eu vou ter um perfil de alumínio de 4x4, que é o que está configurado aqui, em todos os detalhes, tanto na vertical quanto na horizontal dessa minha parede de cortina. A mudança que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: no eixo vertical, eu vou colocar que a minha distância, ao invés da distância fixa, que eu vou querer a cada 1 metro, eu vou dizer que a minha distância mínima vai ser de 1 metro, tá? Porque a gente vai ter, na verdade, nesse trecho aqui da minha escada, a minha escada ela não tem 2 metros, ela tem 2,5 metros. Então, ele vai distribuir 3 perfis aqui, um nessa ponta, um no meio e um na outra ponta, de forma igual. Tá? Então, eu vou dar aqui um aplicar, um OK, e aí eu tô aqui com essa minha opção da linha selecionada, e aqui do lado eu vou fazer uma pequena mudança, tá? Eu vou colocar que essas minhas paredes de cortina, elas vão começar, a restrição de base delas fica no primeiro pavimento, só que elas vão começar com deslocamento de 30 centímetros do chão, tá? E além disso, uma restrição superior, ou seja, até onde essa parede de cortina vai acontecer. Ela vai acontecer até o meu segundo pavimento, tá? Então, vocês vão selecionar essa opção aqui, restrição superior, acima para o nível do segundo pavimento. E no deslocamento superior, eu vou colocar 2,60, tá? Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que a minha parede de cortina está começando a 30 centímetros do chão, ela vai até a minha laje do segundo pavimento, mas quando ela chega nessa laje do segundo pavimento, eu ainda quero que ela suba mais 2,60 metros, tá? Essa configuração aqui é muito relativa, né? Eu poderia colocar que ela vai até o telhado, por exemplo, e colocar um valor negativo, por exemplo, para ela ficar um pouquinho para baixo da laje do meu telhado, tá? Então, tanto faz a configuração, o que importa é que a medida final fique correta, tá? Então, essa daqui é a minha configuração. E aí, eu vou chegar aqui perto, eu vou posicionar meu mouse nessa direção, tá? Eu posso alinhar depois aqui, tá? Eu vou clicar por aqui, vou arrastar o meu mouse até esse ponto aqui, tá? Não tem problema se a minha parede ficar um pouquinho maior ou menor, essa minha linha, tá? Eu vou clicar até um pouquinho maior aqui e eu inseri, então, essa minha parede de cortina. Só que eu quero que ela fique alinhada exatamente com essa minha escada, que a gente vai criar daqui a pouco. Então, eu vou digitar as letras A, L, para eu entrar na ferramenta de alinhar. A ferramenta de alinhar, ela tá aqui, ó, dentro do modificar, é essa ferramenta,
tá? E como é que funciona a ferramenta do Align, né? Que nem a gente usa lá no AutoCAD, é o alinhar aqui. Então, eu vou posicionar o meu mouse, chega bem perto, eu vou dizer que essa minha linha aqui azul da minha base do CAD é a minha referência que eu quero, né, usar, e eu quero que essa lateral aqui da minha janela fique alinhada com ela. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, eu vou posicionar meu mouse primeiro na linha que eu quero que seja a referência e depois nessa daqui para alinhar, tá? Então, vamos olhar aqui no 3D. A gente tem, eu vou desligar aqui a minha caixa de corte, que eu tava com ela ligada, tá? Então, aqui, ó, eu criei nessa minha lateral, essa minha janela, que vai ficar aqui nessa lateral da minha escada, tá? Eu vou clicar nesse muro e vou digitar a letra HH para eu ocultar temporariamente e visualizar aqui melhor, tá? Então, esse detalhe aqui é o que eu quero visualizar, tá? A gente vai posteriormente, ó, ajustar esse detalhe aqui que eu tô vendo ainda a minha laje, né? Aqui, encontrando com essa minha parede do segundo pavimento. A gente já vai ajustar isso daqui a pouco. E eu vou agora criar uma segunda janela, um janelão que fica aqui nessa frente, tá? Então, volto lá para minha planta do primeiro pavimento. Vou em arquitetura parede. Só que agora eu vou pegar essa opção aqui, que é a parede de 1,50 m por 2,10 m, tá? Essa minha parede, ela vai ficar a 20 centímetros. Tá vendo que quando eu chego aqui perto, ó, ele posiciona o meu mouse, ó. Ele dá uma travada, tá? Eu vou clicar nesse ponto, vou arrastar até que ela chegue a 3 metros, tá? Ela vai passar aqui um pouquinho. Vou chegar ela por aqui, ó. Ficou com 3 metros certinho e eu vou clicar, tá? A minha parede, ela tá com as mesmas configurações, essa minha janela, né, na verdade, da janela anterior. Então, ele aqui já vem automaticamente, ó. O deslocamento da base de 30 centímetros, o deslocamento superior até o nível do segundo pavimento, com 2,60 de altura, tá? Se vocês precisarem fazer alguma mudança nessa janela aqui, vocês podem editar por essas cotas temporárias, os valores, tá? Mas eu sugiro que vocês insiram com bastante cuidado essa janela aqui nessa posição, para que ela fique direitinho já com, né, com esses 20 centímetros, tá? Aqui, ó, quando eu cliquei, ele mudou a posição da minha cota temporária para o eixo da minha parede. Eu posso clicar nessa bolinha, ó, e arrastar essa bolinha até essa linha. Tá vendo que essa linha agora ficou azul? Então, eu tô dizendo que eu quero que minha cota temporária acabe, ó, posicione nessa direção aqui. Então, eu tenho, ó, 20 centímetros da parede e depois 3 metros de parede, tá? Então, isso daqui a gente finaliza a parte de paredes de cortina nessa modelagem.